Que a paz do Senhor Deus esteja com todos vocês, que o Senhor Jesus Cristo abençoe muito você e a sua família. Hoje vamos falar sobre a teologia da prosperidade, que muitos pregadores dos nossos dias têm defendido. E no próximo vídeo vamos falar sobre dízimos, ofertas e sacrifícios. Mas antes de a gente começar o estudo, eu gostaria de salientar que esse estudo não tem o intuito de prevenir você ou fazer você deixar uma dessas muitas igrejas que defendem a teologia da prosperidade. Nós não estamos aqui para defender e nem atacar nenhuma igreja, apenas fazer um estudo profundo sobre o tema, pois como eu já disse em outros vídeos, continue fervorosamente na sua igreja, mas leia e estude a Bíblia, ou seja, não fique à mercê do que os outros dizem, mas se aprofunde na Bíblia, que é a palavra de Deus, e ela vai revelar a você o que você está fazendo de certo ou errado com relação à sua fé. A minha intenção através desses estudos é fazer você pensar e refletir. Todos os nossos vídeos, todos eles, desde o princípio, desde como a gente começou, são com comprovação bíblica e às vezes até arqueológica, né? Para dar mais veracidade naquilo que estamos estudando juntos. Igreja, toda ela tem defeitos, porque ela é feita por homens, é dirigida por homens. Então não adianta você pensar em sair, de repente, ou deixar de frequentar a sua igreja. Se a sua igreja tem fundamentos bíblicos, né? Se ela tem fundamentos bíblicos, você se sente bem nela, por que deixá-la? Se você se afastar da igreja, a probabilidade de você esfriar na fé é muito grande, gente. Eu digo isso porque o que vemos hoje em muitas igrejas, essas que são de grande porte e de maior abrangência e defendem a teologia da prosperidade, se tornaram verdadeiras empresas com fins lucrativos. Encontraram aqui na Bíblia, dentro da nossa Bíblia, textos isolados com a intenção de ganhar dinheiro por torpe ganância e de fazer os seus seguidores de negócio. Chegou o tempo em que você para pensar se você é mesmo um membro participante de uma igreja ou na verdade você não é um membro de uma igreja, mas um cliente de uma empresa que quer obter fins lucrativos a todo custo com o seu dinheiro. Você não precisa ser nenhum teólogo formado para saber que com versículos isolados da Bíblia, uma pessoa pode montar uma história totalmente diferente daquela que é contada na Bíblia, principalmente para quem não conhece a Bíblia. Jesus Cristo e os apóstolos fizeram muitas advertências, sobre os falsos profetas. Jesus disse: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Hoje temos lobos vestidos de ovelhas pregando e distorcendo o evangelho para tudo quanto é canto, com a intenção de bater metas e lucros nas suas igrejas, que na verdade tem nome de igreja, mas no fundo, são empresas como qualquer outra empresa que tem o único e exclusivo, ou a única e exclusiva intenção de obter lucros. E tudo isso está acontecendo porque teria que acontecer. Pois Jesus disse que isso iria acontecer. Isso estava predestinado para acontecer. Veja que no tempo de Jesus, todo judeu tinha respeito e acreditava totalmente nos escribas e fariseus do templo, que eram os doutores da lei de Moisés. Mas, mesmo assim, Jesus advertiu naquela época, dizendo o seguinte: Jesus disse: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com suas obras, porque dizem e não fazem, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. Lembrando que os escribas e fariseus foram justamente aqueles que entregaram Jesus para ser sacrificado na cruz pelos soldados romanos. E quem são os escribas e fariseus nos dias de hoje? São os muitos pregadores que defendem a teologia da prosperidade. Aí você pergunta, por quê? Porque hoje o que se vê são pregadores dessas igrejas sempre muito perfumados, com seus ternos de grife, andando de carro importado, morando em condomínio de luxo, enquanto na igreja dizem para o povo sacrificar todo o seu dinheiro no altar com suas campanhas baseadas no Velho Testamento da Antiga Lei, que Jesus aboliu na graça. Todo pregador que defende a teologia da prosperidade diz que através do seu sacrifício em dinheiro para a obra de Deus, faz com que Deus fique na obrigação de lhe abençoar muito mais em dinheiro do que você deu para a igreja. Muitas vezes eles pedem que você dê seu tudo, ou seja,
tem que ser um sacrifício que você tem que sentir, que você se lança na fé do tudo ou nada. Eles convencem você através de versículos isolados da Bíblia a você dar todo o seu salário do mês, ou o próprio carro, ou a sua casa ou apartamento, para o sacrifício mexer com Deus. E Deus é obrigado, por causa da sua fé, de lhe restituir tudo que você deu para a obra de Deus com juros e correção monetária. Você já se perguntou por que a maioria dos obreiros dessas igrejas andam de ônibus? Você já se perguntou por que quando um obreiro está totalmente na miséria, eles afastam e proíbem ele de colocar o uniforme de obreiro? Ué, porque o obreiro é, na verdade, o verdadeiro seguidor da igreja e, no mínimo, pelo número de campanhas que ele já participou, era para estar milionário, você não acha? Então por que a maioria dos obreiros é pobre? Com que base um obreiro pode incentivar você a pegar o envelope onde você vai colocar todo o seu dinheiro dentro desse envelope? Você já parou para pensar nisso? Como já estudamos em vídeos anteriores, os sacrifícios são sombra do Velho Testamento, pois somente no Velho Testamento você encontra pessoas fazendo sacrifícios para a justificação dos pecados. No Novo Testamento é totalmente diferente, é ao contrário. Jesus foi o único e suficiente sacrifício que está acima de qualquer outro sacrifício. Jesus Cristo foi o Cordeiro de Deus que veio ao mundo ser sacrificado em nosso lugar para que não mais tenhamos que fazer qualquer sacrifício. No Novo Testamento, porém, entendemos que o único sacrifício que Deus aceita agora são os sacrifícios de louvor. Como está escrito, veja. Por meio de Jesus, pois, oferecemos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é frutos de lábios que confessam seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois tais sacrifícios Deus se compraz. Então, como entender os sacrifícios em bens materiais e dinheiro que são feitos nas igrejas dos dias atuais que defendem a teologia da prosperidade? Não são todas, né? Mas as que defendem a teologia da prosperidade. Se o perfil de Jesus, dos apóstolos e dos seus seguidores eram de muita simplicidade e nenhuma ostentação e riqueza. O próprio Senhor Jesus disse que não tinha nem mesmo onde descansar ou inclinar a cabeça, veja. E aproximando-se de Jesus, um escriba disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Os pregadores que defendem a teologia da prosperidade procuram sustentar a sua tese com versículos isolados do Novo Testamento, como esse que você vai ver agora. Jesus disse: Dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Aqui, ao contrário do que os pregadores dos nossos dias dizem, que é para você dar o dinheiro para a igreja, nessa passagem Jesus está incentivando os mais ricos a dividirem seus bens com os mais pobres. Para você entender esse versículo, é lógico que você tem que ler o capítulo inteiro, e não somente esse versículo isolado. Veja o que antes Jesus falava, preste atenção. Mas ai de vós os ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós os que agora estáis fartos, porque tereis fome, e dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os homens os façam, da mesma maneira lhe fazei vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que o amam. E se fizeres bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestais àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno, até para os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Soltai, e soltar-vos-ão. Dai, e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Entenda agora. Dai aos pobres, e dá-se-vos-á, na vida eterna.
boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido os outros durante a sua vida aqui na terra, vos medirão também na vida eterna. Outro versículo isolado e mal interpretado que os pregadores dessas igrejas que defendem a teologia da prosperidade gostam muito de falar para os seus fiéis no intuito de arrecadar mais dinheiro é esse aí. Pedro disse para Jesus: eis que nós, os discípulos, tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Veja que Jesus promete a Pedro que ele, ou qualquer um que seguir Jesus, receberia 100 vezes mais de tudo aquilo que tivesse deixado para trás, considerando que Pedro viveu de forma humilde, como todos os discípulos. Então, como ele poderia ter recebido 100 vezes mais ainda em vida? A Bíblia ensina claramente que nessa vida, os salvos por Jesus não seriam necessariamente ricos em dinheiro, pois em Timóteo está escrito: tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Então, como foi que Pedro poderia ter recebido 100 vezes mais em casas, irmãos, irmãs, pais, mães, mulheres, filhos e campos, se viveu uma vida humilde? Será que a promessa de Jesus não se concretizou? Sim. A promessa se concretizou a Pedro, e Pedro foi certamente um exemplo de homem rico, porém na fé. Como Tiago disse, veja: porventura não escolheu Deus aos pobres desse mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Veja que aqui na Bíblia relata que Pedro e os discípulos passaram a ter muitas casas onde eram hospedados nos lugares onde eles fossem pregar o Evangelho. Irmãos, irmãs, pais, mães, não faltava na vida de Pedro e dos discípulos que gentilmente eram hospedados, em suas casas, nas casas das pessoas, enquanto eles anunciavam o Evangelho de Cristo naquele lugar. Somente no dia de Pentecostes, para dar um exemplo, descrito em Atos 2, Pedro ganhou 3.000 novos filhos, irmãos, pais e mães, que passaram a se relacionar com ele como irmãos, além de muitas vezes lhe ter provido alimento em suas viagens. Outro apóstolo, Paulo, falou muito em suas cartas dessas experiências de hospitalidade dispensado por irmãos das diferentes regiões por onde ele passava. E Paulo também chamava de filhos aqueles que lhe havia gerado pela pregação do Evangelho. O Senhor Jesus prometeu a Pedro e aos discípulos que eles teriam 100 vezes mais campos. Isso é verdade para todo aquele que é cristão, e até mesmo nos dias de hoje, Porque Jesus disse: grande é em verdade o campo, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor do campo, Deus, que envie obreiros para os seus campos, para pregar a palavra de Deus. Veja bem, hoje existem terras e mais terras, campos e mais campos para serem conquistados pela mensagem do Evangelho. E felizes aqueles que são usados pelo Senhor na conquista desses campos. Afinal de contas, sabemos que no futuro, quando Jesus voltar, todos os reinos do mundo serão dele e daqueles que são co-herdeiros com Cristo. O versículo que promete a Pedro todas essas coisas também fala de perseguições. E isto é o que as ovelhas de Cristo podem esperar desse mundo. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo por sua fé. E muitos ainda nos dias de hoje, em diferentes países, sofrem perseguições por testemunharem sua fé em Jesus Cristo, sendo inclusive levados à morte, assim como Pedro foi morto. Entenda que para Jesus Cristo o que importa é a vida eterna, e não a glória desse mundo. Ele não veio com esse objetivo de enriquecer financeiramente ninguém, e até mesmo em questões simples, como por exemplo uma causa na justiça, Jesus não quis interferir. No tempo de Jesus apareceu um homem no meio da multidão também com uma causa na justiça e disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele, Jesus, disse-lhe: Homem,
Quem pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E Jesus disse mais, hein? Veja aí. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na riqueza do que possui. E Jesus propôs-lhes uma parábola, dizendo: a fazenda de um homem rico tinha produzido com abundância, e pensava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher a minha colheita? E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei toda a minha colheita e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Agora descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, não é rico para com Deus. Como eu já disse, para Jesus o mais importante é a sua salvação, e não a glória ou a riqueza desse mundo. Ele mesmo disse: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus nunca disse aos seus seguidores que no mundo eles seriam ricos financeiramente. Ao contrário, ele disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Outra passagem que os pregadores da teologia da prosperidade falam para o povo é de que Jesus pedia ofertas e viu uma pobre viúva dando apenas 2 moedas. Veja e entenda o que realmente está escrito na Bíblia, gente. Por favor, preste bastante atenção. Estando Jesus assentado de frente à Arca do Tesouro, guarde esse nome, Arca do Tesouro, por favor. Estando Jesus assentado de frente à Arca do Tesouro, observava a maneira como a multidão lançava dinheiro na Arca do Tesouro, e muitos ricos colocavam muito dinheiro. Vindo, porém, uma pobre viúva, colocou apenas 2 pequenas moedas que valiam apenas meio centavo. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva colocou mais dinheiro que todos na Arca do Tesouro, porque todos ali colocaram do que lhe sobrava, mas ela, de sua pobreza, colocou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Gente, a Arca do Tesouro, do qual a viúva colocou 2 moedas, era também conhecida com o nome de gasofilácio, que era o local no templo dos judeus em Jerusalém, onde se guardava os vasos sagrados e se recolhiam também as ofertas em dinheiro que era dada ao templo. Veja bem, quem cuidava, guardava e era responsável pelo templo em Jerusalém não era Jesus, e sim os escribas e fariseus, que eram conhecidos como os doutores da lei de Moisés, e foram justamente eles que entregaram, e acusaram Jesus aos romanos para ser crucificado. Portanto, esse dinheiro que era ofertado na Arca do Tesouro não era para Jesus, e sim para a manutenção do templo dos judeus em Jerusalém. Jesus, por ocasião, ele estava passando em Jerusalém, visitando Jerusalém, e visitando o templo, ele observou uma viúva colocando apenas 2 moedas, e chamou a atenção aos discípulos que ela estava dando tudo o que tinha, enquanto que os ricos davam o que sobrava. Essa atitude da viúva chamou a atenção de Jesus pela sua fé. Porque naquele tempo os judeus acreditavam que Deus habitava no templo e as ofertas eram para a manutenção do templo. Só que o templo dos judeus foi destruído, conforme Jesus havia previsto que o templo seria destruído. Porque Deus não habita mais em templos ou em paredes feitas por mãos de homens, mas em corações de carne. Conforme está escrito, que agora, depois da morte e ressurreição de Cristo, o templo somos nós, ou seja, é eu, você, entendeu? Nós somos templos do Espírito Santo. E Jesus nunca disse para seus apóstolos cobrarem dinheiro em troca de bênçãos ou para pregar o Evangelho a toda criatura. Veja, Jesus disse: e indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Então, como podemos compreender a teologia da prosperidade diante dessas passagens que Jesus disse? Veja, Jesus disse: vendei o que tendes e dai esmolas, fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros nos céus que nunca cabe, aonde não chega o ladrão e a traça não rói, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração.
Jesus disse: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar ao outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podereis servir a Deus e às riquezas. Jesus disse: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele rico, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E tem muitos outros exemplos. A do jovem rico, por exemplo. Jovem rico, Jesus disse: vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então, como podemos compreender a teologia da prosperidade diante dessas passagens de Jesus? Você já parou para pensar? Veja bem, existe um ditado que diz que todo preso é inocente. Você já deve ter ouvido, né? Se você interrogar um condenado à prisão, ele vai jurar que ele não fez aquilo que as pessoas estão acusando ele de ter feito, não é verdade? Ele mente porque, apesar de ter feito aquilo, de ter de repente assassinado alguém ou roubado alguma coisa, ele não quer passar vários anos preso na cadeia. Agora, você já viu uma pessoa dar um testemunho contra ela mesma? É certo que não. Então, como pode os próprios demônios manifestados nas pessoas, sendo entrevistados pelos pregadores da teologia da prosperidade, dizerem que se você pegar o envelope, você vai ser muito abençoado? Será que um demônio poderia fazer propaganda contra ele mesmo? Ou seja, fazer propaganda para a igreja e contra ele mesmo? Não seria certo que o demônio manifestado nessa pessoa deveria dizer que você não deveria pegar o envelope? Veja com seus próprios olhos e reflita. Você me diz, Maria Padilha. Fazendo de tudo para nos sacrificar. E agora? Ele já está lá com dinheiro na conta, e agora? O que vai acontecer com ele quando ele entregar o sacrifício? Fala. O povo vai ficar de boca aberta. O que vai acontecer com ele? Vai conquistar tudo que ele quer. E aquele que vai sacrificar o chão dos pés, vai pegar o que tem de maior valor e vai colocar aqui nesse altar. O que vai acontecer? Aquele que deu sangue vai acontecer muitos milagres. E aquele que vai sacrificar o chão dos pés, vai pegar o que tem de maior valor e vai colocar aqui nesse altar. O que vai acontecer? Aquele que deu sangue vai acontecer muitos milagres. Pois é, você viu aí o próprio demônio fazendo propaganda a favor da igreja. Porém, você tira quem está por trás de tudo isso. O diabo se aproveita dos falsos profetas para, através de suas mentiras, enganar o povo de Deus com a própria palavra de Deus, que é o Evangelho. Por acaso você já leu na sua Bíblia demônios fazendo propaganda a favor de Jesus? Talvez você diga assim, mas então por que eles mostram na TV e no rádio um monte de testemunhos de pessoas que se deram muito bem financeiramente? Veja o que o diabo disse para Jesus no deserto. Preste bastante atenção. Novamente o diabo transportou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Gente, entenda que tudo que faz parte da glória desse mundo pertence a Satanás. E ele dá a quem ele quiser. Ou você não sabe que tem um monte de políticos, cantores, escritores, artistas que já fizeram um pacto com o diabo para se darem bem, para que suas carreiras fizessem sucesso? Como está escrito, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. O próprio Senhor Jesus disse que Satanás é o príncipe desse mundo. Veja aí. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis.
já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem de mim. Então quem é o príncipe desse mundo que não tem nada de Jesus? É Satanás. É Satanás. Talvez você diga, mas eu frequento uma dessas igrejas e gosto muito dela. Perfeito. Não tem problema, você é de Jesus. E os falsos profetas estavam predestinados a aparecer. Então você não carrega culpa nenhuma do que eles fazem ou dizem no púlpito das suas igrejas. E vou dizer mais, olha, eu garanto a você que grande parte deles estão sendo usados pelo líder dessas igrejas. E nem sabe que estão fazendo errado. Eles não sabem. Muitos deles não sabem que estão fazendo errado. Os líderes dessas igrejas articulam, planejam detalhadamente cada campanha que vai ser divulgada no altar da igreja, o que o pastor vai falar para o povo. É tudo muito bem pensado, muito bem planejado, é muito bem articulado para que os fiéis acabem cedendo e dar o seu dinheiro para eles. Você não tem culpa de nada, tirando tudo isso que você viu aí. Essas igrejas também têm verdadeiros homens de Deus. É ovelhas misturadas com lobos devoradores. Por isso, no juízo final, muitos deles vão se espantar quando ouvirem Jesus dizendo claramente, nunca vos conheci. Como está escrito, veja. Jesus disse, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Gente, nenhuma igreja é perfeita, então aproveite somente aquilo que você sabe que na Bíblia está certo. Ora, se em 2 horas de culto eles só falam de dinheiro e prosperidade, mas tem pelo menos uns 10 ou 15 minutos de busca de louvor ao Espírito Santo. Então aproveite esses 10 e 15 minutos para louvar, para você sentir a presença do Senhor, para buscar o verdadeiro Deus, que é aquele que você conhece muito bem porque mora dentro de você, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como eu já disse, sacrifícios são obras da lei e a graça é de graça, não precisa pagar nada, já está tudo pago. Jesus Cristo ama você e deu a sua vida, a sua própria vida, para salvar você, para que você seja salvo. Jesus está com você no seu dia a dia. Ele está no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, aí na sua casa, na sua vida conjugal, nos momentos em que você está feliz, no momento que você de repente está triste, nos momentos que você está em aflição. Ele está o tempo todo com você. O desejo de Jesus é que você se torne um genuíno seguidor dele, não da igreja. Um seguidor ao ponto de falar para as pessoas ao seu redor a respeito dele e do evangelho dele, que é a Bíblia. Que você aproveite sua vida para ganhar almas para o reino de Jesus Cristo. Porque Deus não habita mais entre paredes feitas por mãos humanas. Ele habita agora dentro de você. E cada um de nós somos templo do Espírito Santo. E temos a obrigação de espalhar o Evangelho de Jesus para toda a criatura. Entenda, Jesus disse, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai, e tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Aqui nessa passagem você percebe que para as suas ovelhas Jesus diz, e tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, mas se você o amar e guardar os mandamentos dele. Quando você ora e pede alguma coisa e ela não se realiza, é porque Deus conhece o seu futuro e talvez não seja a hora de você receber aquilo que você quer. Mas lá na frente você vai entender por que naquele momento Deus não realizou aquilo que você queria muito. E com o passar do tempo, você vai perceber que realmente Deus estava certo em não fazer aquilo que você pediu. É como, por exemplo, uma criança que só quer comer salgadinhos e doces. A mãe e o pai restringem a criança de comer só besteiras. Mas quando essa criança cresce e vira adulto, ela entende que a restrição do pai e da mãe na sua infância era somente para o bem dela. Jesus disse, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. E você, quer seguir Jesus? É só você reconhecer Ele como seu único e suficiente Salvador e seguir os mandamentos dele. E quais são os mandamentos de Jesus? São 2.
Apenas 2. Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí fica uma pergunta no ar, né? Você ama a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento? Você tem amado o teu próximo como você ama a você mesmo? Pense nisso e reflita nas palavras de Jesus Cristo e também nos seus 2 mandamentos. Espero que esse estudo tenha aumentado ainda mais a sua fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor Deus Altíssimo sempre esteja presente em seu coração, em seus pensamentos, e que o Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador e Messias, Jesus Cristo, abençoe abundantemente você e toda a sua família. Que a paz esteja sempre em seu lar. E não esqueça, continue fervorosamente na sua igreja, mas leia e estude a Bíblia.